Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. E hoje a gente trouxe um assunto muito bacana para você de casa. A gente vai entender aqui sobre educação financeira. Vamos desmistificar muitas coisas aí. E para isso a gente trouxe aqui dois amantes do tema, duas pessoas que adoram isso, trabalham com isso. E o primeiro convidado é o educador financeiro Raimundo Miranda. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Patrick. Bom dia a você de casa. E além dele também está aqui conosco um outro educador financeiro, que é o Antônio Mota. Bom dia, Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia a vocês de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Lembrando a você que a gente está no nosso mês de aniversário do programa, 4 anos do nosso programa Observadores no ar. E você pode participar e ganhar prêmios. Esses prêmios a gente deu uma esticadinha neles, a pedido do pessoal nas redes sociais. E a gente vai fazer o sorteio deles no mês, já dentro do mês de abril, ok? Porém, para participar você tem que seguir as nossas redes sociais, o Observadores Marabá no Instagram e Observadores Marabá no Facebook, para ver as regras e poder participar dos prêmios. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida aqui no nome dos nossos patrocinadores, tá bom? Hoje a gente trouxe aqui um tema que faz tempo que eu estou querendo trazer essas duas feras aqui, que eu sei que são apaixonados por isso, por educação financeira, que pode parecer um universo longe da sua realidade em casa, mas vocês vão ver que todas as dicas que eles vão dar aqui são coisas que você em casa pode praticar e deve. Né? Aliás, já deveria estar praticando desde ontem. E a gente está recebendo dessa forma aqui o Raimundo Miranda, que é bancário também, né? Sim. Além de tudo é bancário. Está aqui conosco, aceitou nosso convite, e também o Antônio Mota. Eu queria falar um pouquinho sobre os dois. O Miranda ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduando em Educação Financeira. Exato. E também com um MBA Private Banking e Gestão de Investimentos. Isso. E o Mota é licenciado em Matemática, todo mundo conhece ele nessa área aqui, é mestre em Estatística e também tem MBA em Finanças e especialista em Gestão de Riscos. Só fera, né? Compliance, né? Esse outro nome é Compliance. Então, com essas duas feras que a gente trouxe aqui para bater esse papo conosco. E eu queria saber primeiro como é que vocês encheram os olhos e disseram assim, poxa, quero trabalhar nessa área, porque hoje em dia vocês até palestram sobre isso. Como é que essa coisa entrou na vida de vocês, Raimundo? Educação financeira, para mim, atualmente eu considero principalmente aqui na região norte como um dos principais problemas aqui que contribui para o não desenvolvimento, principalmente desenvolvimento socioeconômico sustentável. O que é isso? Uma sociedade em que a população, em termos proporcionais, vamos dizer assim, está endividada no SPC Serasa, com o nome sujo, dificilmente o comerciante vai conseguir vender para essa pessoa. E dificilmente essa pessoa vai conseguir ter crédito na região. Considerando que o sistema ele funciona dessa forma, em que quem tem dinheiro deixa no banco e o banco devolve para fomentar a sociedade através de crédito, isso é péssimo para o desenvolvimento. E isso me chamou a atenção desde antes da faculdade, vamos dizer assim. E nesse sentido eu comecei a observar como é que era a realidade. A maioria que frequentava aquela faculdade, eu observando aquilo ali, era um público que dependia de incentivo do governo, ou um ou outro tinha um emprego que o emprego dava mal para pagar a parcela da faculdade, e aquilo me chamava a atenção. Como é que o cidadão está trabalhando? Como é que ele se mantém no dia a dia? Isso foi um tema que começou, vamos dizer assim, a me chamar muito a atenção. Naquilo ali eu falei, o que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? Outro fator muito complicado, que me deixava muito contrariado, vamos dizer assim, na nossa sociedade, eram as crenças limitantes. Tipo, trabalhando no dia a dia, o que eu mais ouço é o seguinte, eu só vou conseguir comprar uma casa se eu me endividar. Só funciona dessa forma. E, na verdade, isso não passa de um mito, de uma crença limitante, que isso só alimenta, favorece e beneficia alguns, mas o todo, a maioria, se ela cresce com isso, com esse pensamento, dificilmente a sociedade vai mudar.
Esse foi o primeiro ponto que me chamou muita atenção, Patrick. O segundo ponto, de maneira simples e maneira resumida, é o seguinte. Dificilmente você encontra nas famílias esse assunto, educação financeira. No relacionamento é incrível, no relacionamento conversa sobre... Exatamente, você conversa sobre tudo, mas não conversa sobre finanças. Mas no principal desafio, para não dizer dificuldade no dia a dia, um embate no relacionamento, as finanças pesam no final. A partir do momento que você tem um relacionamento, pode ser natural, pode vir um filho, uma filha, algo que, em tese, na maioria das vezes, não é planejado. A segunda maior causa de separação é a questão financeira. É a questão financeira. E essa questão financeira, ela leva para o resto da vida, não adianta. Outro ponto também muito agravante é o jovem, ele sai do ambiente acadêmico, ele vai começar a lidar com dinheiro, de certa forma, e ele quer realizar aqueles sonhos de imediato. Qual é a realização desse sonho? A maioria, se você fizer pesquisa, analisando as pesquisas do SPC, Serasa, lá você identifica que o principal sonho é ter um carro, ou ter uma casa própria, ou algum bem tecnológico. O carro primeiro. Justamente. Sempre o carro. Sempre o carro. Quando é menor aprendiz, ele quer ter o iPhone do momento, ou aquele tênis. Aí eu fiquei me perguntando, como que um cidadão que ganha, sei lá, um exemplo hipotético aqui, ganha R$500, vai comprar um tênis de R$700. Ele gastou todo o salário dele e um pouco mais. Aí veio uma apresentação que eu fiz recentemente e perguntei para a plateia, alguém lembra o que fez com o primeiro salário? E a plateia, teve um que respondeu para mim, o meu salário era tão pouco que eu não recordo o que eu fiz. E eu indaguei novamente, eu perguntei, mas antes de você estar trabalhando, antes de você trabalhar, você estava sem renda? Sim, estava. E como que nesse primeiro momento, você com renda disse que não é suficiente para se manter? Moral da história. Se não mudar essa cultura de que para você consumir, o ideal é você poupar para comprar, planejar, e agir com inteligência financeira, porque só ser educado financeiramente não é suficiente, você tem que ter inteligência financeira, dificilmente esse jogo vai ser revertido. Já vou te constar mais, que eu sei que tu gosta muito desse termo, inteligência financeira. Vamos colocar o Mota na conversa. E você, Mota, como é que te atraiu isso aí? Patrick, isso vem na verdade, de infância já, né? Eu sempre tive na cabeça de que a primeira coisa que eu queria comprar realmente era a minha casa e não o meu carro. Para mim era a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça. E eu sabia que para eu chegar a comprar, né, a minha casa, que eu queria a intenção de comprar o meu primeiro emprego, até pelas propagandas, né, que se faziam, né, das redes bancárias, que você tinha crédito fácil, tudo, e aquilo ali foi me aguçando. E além, dentro de casa, né, você percebia um pouco de desorganização financeira, e eu já com 12, 13 anos, eu tentava organizar as finanças do meu pai. Isso eu adivinho já de criança, e era engraçado que eu com 12, 13 anos já fazendo palestra em casa. Em casa você era que puxava essa... Era, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Então isso para mim não advém já da fase adulta, isso já vem já da fase já mais adolescente. E aquilo ali me chamava a atenção, né, que você, como o Raimundo até falou, você enxerga pessoas comprando imóveis de um valor que não cabe no orçamento dele. Então aquilo ali me chamou muita atenção, que você sabe que tem algum problema ali que está acontecendo. Deixa eu mandar uma pergunta para vocês na lata. Dinheiro traz felicidade? E aí, quem consegue me responder isso aí? O dinheiro, ele não traz realmente a felicidade, porque a felicidade... Já que você estava falando aí que até a questão financeira é o segundo fator mais de separação, exatamente, né? Mas o dinheiro ele não traz felicidade. O dinheiro, na verdade, a felicidade ela é interna. Ela é interna de cada um. Eu posso ser feliz sentado na praça, comendo um sorvete ao lado de alguém muito agradável, né? No grupo de amigos, e não precisar ter dinheiro. Um dinheiro para comprar, quem sabe, os R$2 de comprar o sorvete. Mas a felicidade, na verdade, ela é interna. Só para te destacar que os R$2 já não tá pagando esse sorvete aí, viu? Não tá, né? Não tá pagando. Que os R$2 não tá pagando mais sorvete. Exatamente. Eu costumo falar que o dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é a felicidade. É simples. O simples, às vezes, ele não é fácil. As pessoas confundem dessa forma. Por que eu estou te perguntando isso? Eu acho que é isso que você iria falar, só para levantar. Eu li nas tuas coisas, nas tuas defesas, que não adianta você ter uma poupança se você não tem
um Um propósito. propósito, né? Exatamente. Então, ou seja, tô poupando, então eu sou educado financeiramente. Eu costumo, isso aí, eu adquiri muito essa tese, principalmente por um cliente que eu tive, que ele tinha um valor considerável em conta, ele juntava, ele era bem, até então eu considerava ele bastante educado financeiramente, mas no final eu percebi que ele veio a óbito e eu percebi que aquilo ali, na verdade, não era a verdadeira educação financeira. Por quê? No nosso país, a educação financeira, durante muito tempo, ela foi tratada associada a números. Simplesmente, eu vou comprar, um exemplo aqui clássico, eu vou comprar 1 quilo de feijão e tem outro concorrente. 1 quilo de feijão, um exemplo clássico aqui, custa R$5 e o outro custa 4. Não, eu vou comprar o de 4 porque é mais barato. Educação financeira não é isso. É se você saber identificar que nessas opções, um pode ser mais benéfico para a tua saúde e o outro não. Aqueles R$5, na verdade, poderia estar valendo 50 em termos de resultado e de benefícios que ele pode trazer para você. Essa é a verdadeira educação financeira. Nesse sentido, eu comecei a identificar que cada centavo, se ele tiver o destino adequado, se tiver um propósito, vai fazer sentido você juntar. Juntar por juntar, eu costumo falar que é a trilha para a escravidão financeira. Você tem que ter metas. Metas. Eu estou juntando porque eu quero cumprir aquilo ali. São basicamente três metas, a de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Certo. Você tem que ter realmente aquelas metas. Por que esse curto, médio e longo prazo, complementando o que o Mota está falando aqui? O curto prazo, costumamos ouvir muito um clichê. E esse clichê, se as pessoas puderem tirar esse que está enraizado na mente da maioria da população, eu conto com o apoio de todos. O que significa? Eu vou gastar tudo hoje, vou viver hoje como se fosse o último dia, por isso que eu não junto dinheiro. Esse é o primeiro clichê. É o discurso que a gente sempre ouve. O famoso eu ouço. Hoje eu mereço. Eu vou me dar isso porque hoje eu mereço. Exatamente. Tem que Eu ser. trabalho para isso. Eu juntar dinheiro? Para que eu vou juntar dinheiro? Vai que eu morra daqui a pouco. Aí você pergunta para a pessoa, você quer morrer daqui a pouco? Não, então. Isso aí eu escuto todo dia. Aí qual é a finalidade do curto prazo? É justamente para te viver o presente, aí vem o médio prazo e o longo, para te sem esquecer de planejar o futuro. Qual é o legado? Eu costumo falar, você veio aqui para essa terra, tu já teve, eu costumo falar, já é privilegiado de estar vivendo, e tu vai deixar o legado do endividamento para tua família? É esse o legado que tu quer deixar para os teus filhos? Tenho certeza que não é. Uma coisa que você deve se perguntar no curto prazo, se você adoeceu, precisa comprar medicamentos, você vai ter de onde tirar? Essa é uma pergunta essencial. Se você adoeceu, você não tem plano de saúde, né, você vai precisar ir ao médico mais especializado, você vai ter de onde pagar. Então, o curto prazo são justamente, por exemplo, para essas pequenas situações emergenciais. Eu costumo fazer a pergunta clássica também, Malta, que eu gosto muito de abordar, é o seguinte: se hoje, nesse exato momento, tu trabalha em uma empresa privada ou tu é servidor público, não pense que a estabilidade o cargo é teu, servidor público. Não é. O que acontece na prática? É a simples pergunta: se hoje eu ficar sem o meu ganho mensal, sem o meu salário, por quanto tempo eu consigo me manter sem depender de bancos, sem depender da venda de um bem, de um imóvel, algo desse tipo? Pergunta importante. Quanto do cartão de crédito? Porque a questão vamos dizer, dessas linhas de crédito, aquilo é muito provisório. Aquilo ali, se tu passar 30 dias e não pagar a fatura, certamente o teu limite deve ser bloqueado. Aí tu vai correr para aquilo que o pessoal chama aqui no popular de agiotagem, corre para um agiota para pegar dinheiro. Essa é a realidade que vivenciamos. E aí? Lá é pior, é um pouco mais complicado. Então, nesse sentido, a pessoa ela não está colocando dinheiro para trabalhar para ela, ela está trabalhando pelo dinheiro e acaba que ela se torna um escravo do dinheiro. E o que acontece no final? Ela começa a estimular aquilo que eu chamo de corrupção, a pessoa se corrompe. Ela começa a fazer de tudo por causa do dinheiro. Aí não sobra tempo para a família, não sobra tempo para aquilo que realmente importa na vida. Se você prestar atenção, tem um equilíbrio com a pergunta que você fez em relação à felicidade. Se ele tem um equilíbrio financeiro, independente se o dinheiro é muito, se o dinheiro é pouco, ele vai ser muito feliz. Porque ele vai realizar as coisas à medida de quanto ele ganha, de quanto ele recebe. Até porque o endividamento também tira o sono, né? Tira. Certeza, né? Falando em endividamento, 41% da população adulta hoje é endividada, segundo o Serasa. Ou seja, imaginam 10 pessoas aqui, dessas 10 tira 4. Dessas 4 pessoas, elas estão endividadas. Essa questão do endividamento, aproveitando o momento, Malta, eu acho muito interessante. As pessoas associam dívida, me perguntam muito: Raimundo, dívida é coisa ruim? Não, dívida não é coisa ruim, desde que esteja no seu orçamento, desde que caiba no seu orçamento. Se não couber, aí tu liga o sinal de alerta.
porque senão tu tá vivendo um degrau acima do que é permitido. E a partir do momento que tu passa a viver um degrau acima, vamos dizer assim, gastando mais do que tu ganha, é sinal que tu vai começar a virar aquela bola de neve. O que o Raimundo falou agora, eu defino educação financeira em poucas palavras. O que é educação financeira? O que é educação financeira? É você gastar menos do que você ganha. Ponto. A maioria, se você vê, a maioria do brasileiro, ele gasta mais, ele entra no cartão de crédito, ele não tem limite. Não tem limite, porque ele vai entrar no limite de cheque especial, ele vai entrar no cartão de crédito, ele vai entrar no crediário. Quando ele soma tudo aquilo no mês, ultrapassou muito mais. É o famoso vivendo perigosamente. O vivendo perigosamente, exatamente. Senhores, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e voltamos em seguida, aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores desse domingo. Então, um bate-papo aqui muito interessante com essas duas feras, Raimundo Miranda e também Antônio Mota, dois apaixonados por educação financeira. A gente já leu o currículo deles aqui no primeiro bloco e tá muito bacana o bate-papo. Mas antes da gente retomar, eu queria lembrar vocês que nós estamos aí comemorando 4 anos do nosso programa Observadores e sigam as nossas redes sociais no Observadores Marabá, no Instagram e no Facebook, para vocês poderem participar das nossas promoções, tá ok? Lá estão as dicas para a gente poder fazer sorteio aí no final do mês. Então a gente vai retomar aqui o bate-papo com essas feras. Eu vou pedir para colocar uma imagem aqui na tela, por favor, Denis. Achei muito legal esse aqui, Raimundo, roubei lá do teu Face, né? A fila da Mega Sena tá lá, virando a esquina, né? E o curso sobre finanças. Pô, é chato, não vou me meter nisso aí, esse negócio é chato. Não dá para pagar nem o salário do vendedor lá, do atendente. Não dá nem para pagar o atendente. É verdade. Por que esse assunto, ele parece, né? Parece ser uma coisa carregada, né? Parece ser uma coisa chata. Por que a gente sempre toma, a primeira impressão que a gente tem é que vai ser um assunto chato? As pessoas, eu vou falar assim de maneira prática, a convivência no dia a dia já me mostrou, nesses últimos anos, que o brasileiro em si, não são todos, não posso generalizar, mas uma parte considerável, ela é muito impulsiva. Ela quer agora, quer no momento. Então, nesse sentido, é mais fácil ela apostar, sei lá, R$5 na Mega Sena e ganhar tantos milhões, do que ele estudar, aprender e colocar em prática o assunto voltado para finanças ou educação financeira. É impressionante que todos que vão nas nossas palestras, eles querem sair de lá com a fórmula da riqueza. É isso que eles querem. Onde é que está o pote de ouro? Onde é que está o pote de ouro? Então, como eu faço para me ter acesso a esse pote de ouro? Eles vão lá esperando transformar os R$1.000 dele em R$100.000 de um dia para o outro. Quando a fórmula que, na verdade, vocês estão passando é de que se as pessoas não começarem com pequenos gestos hoje, esse monte não vai acontecer. É isso, exatamente. Exatamente. Tem até uma outra figurinha que imagem tem lá no teu Face que você fala, né? Começou a academia. Não é porque você tem que começar puxando X quilos, né? Mas começa fazendo né, um polichinelo. Sim, exatamente. Devagar, legal, né? Esse aqui essa imagem aqui é o retrato do que um dos maiores investidores brasileiros que tem, que é o Luiz Barsi, em que ele teve toda a trajetória baseada... eu costumo falar que ele é o raio-x, é o perfil da pessoa educada financeiramente. O que acontece? O Luiz Barsi até hoje, ele anda de metrô em São Paulo e ele é simplesmente bilionário, é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Então, nesse sentido, ele tem vamos dizer, um legado que ele deixou. E eu costumo associar da seguinte forma. Imagina você plantando uma árvore. Ela vai demorar a crescer, você tem que regar, tem que ter o hábito de ter aquele horário certo, é mais ou menos o mesmo. Nós precisamos ter uma vida simples, essa é a verdade. Você precisa poupar normal, e até que vai chegar um momento que essa árvore vai te dar frutos. E tu vai começar a colher. Só que não é um processo. Não é algo que é da noite para o dia ou em uma hora vai acontecer. Mas a gente quer pular para o final da corrida logo. Isso. Já quer ir lá pro Vou passar aqui mais uma. Tem outra aqui que eu também peguei de lá. Vamos lá, finanças para casais. Vou pedir para o Mota falar sobre isso, já que ele estava citando aqui a questão financeira como fator para desagregação familiar, né? Falar sobre dinheiro não deve ser um tabu.
Orçamento familiar deve ser elaborado em conjunto. Orçamento familiar tem uma coisa que a gente dificilmente ouve falar em casa. Isso. Objetivos de curto, médio e longo prazo, você acabou de dizer. Despesas devem ser divididas proporcionalmente à renda de cada um, levando em conta que marido e esposa trabalham, né? E até outras pessoas que moram na casa. Poupar para a realização de sonhos foi que o Raimundo também falou no bloco anterior, não é isso, Mota? Patrick, a maioria dos casais que eu conheço, às vezes ele não sabe quanto o outro recebe. E eles não conseguem conciliar esses dois salários para poder fazer com que tudo isso arque dentro do orçamento. Tem que ser colocado na mesa Tem ali. que ser colocado na mesa. Tem que ser uma A discussão. nossa renda é X juntando X vai os dar nossos quanto e salários. nós vamos poupar tanto. É necessário tirar um valor para poupar / investir, né? Quando a gente fala poupar, a gente também está ligando para o lado de tirar aquele dinheiro e fazer Eu aquele vejo dinheiro muita multiplicar. gente falar que diz assim, eu não faço isso porque a mulher vai querer controlar a minha cervejinha, o meu Isso. futebol, etc. Mas ninguém diz que isso aí não pode estar no cálculo, né? Exatamente, Exato, tem que exatamente. estar lá, ó, no orçamento. O importante é que esteja no cálculo, né? Vai ter o dia que, olha, vai ter o dia que eles vão se combinar. Olha, esse mês nós vamos parar um pouquinho porque nós teremos o objetivo tal. E aquele mês não vai ter a cervejinha dele e a bolinha dele. Mas no outro mês vai ter. Então, é tudo no equilíbrio. Você nunca vai tirar de uma vez. Você vai colocar o equilíbrio. Hora é, hora não é. Um mês vai ser, outro mês não vai dar. Essa questão do dinheiro, falar sobre o dinheiro não deve ser um tabu, isso é clássico. Quando se tem a questão das separações, o que acontece? É um dia do aniversário de casamento. Se não tem finanças, dinheiro suficiente para com um jantar, com um presente, é tratado como falta de carinho, falta de amor, displicência, mas na verdade nenhum nem outro às vezes está atento que o principal problema é questão de dinheiro. Não tenho grana para fazer hoje uma noite diferenciada para comemorar essa data. Isso é fato, mas a maioria dificilmente consegue visualizar dessa forma pelo simples fato de lá no início do relacionamento não ter conversado sobre finanças, que é necessário. Ah, mas isso só para as pessoas de casa ficarem pensando assim, pô, então não vou fazer mais aniversário. Ou ao contrário, Sim. o aniversário vai passar a entrar na meta que você falou. Exatamente. Nos objetivos. Os meus É, objetivos. passa- Né? é O por- objetivo esse ano é comemorar os nossos É aniversários. por isso que o último, pode olhar que lá no último está lá, poupar para realizar sonhos. Não deixa de ser um sonho. Vamos fazer o nosso aniversário de, sei lá, de 50 anos, de 20 anos, de 30 anos. Eu vou começar a poupar agora para realizar esse sonho. Eu quero fazer uma festa, eu quero fazer uma viagem. Isso sim é a finalidade. Eu estou frisando isso principalmente para as pessoas em casa não acharem que esse é um programa para desestimular as pessoas. Exatamente. Não, ao contrário. Não, A gente está falando aqui de organização, de nos Exatamente, organizarmos. Né? isso. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor. Aí tem aqui, 7 mandamentos para se educar financeiramente. Roubei também lá do teu Face. Conheça seu eu financeiro. Evitar antecipação de sonhos materiais com capital de terceiros, essa é ótimo. Ter limite de cartão de crédito inferiores aos seus rendimentos. Daí tem gente que acha muita vantagem, né? Ter aquele limite astronômico, né? Ter objetivos de curto, médio e longo prazo, já falamos sobre isso 2 vezes. Poupar mensalmente pelo menos um décimo dos seus rendimentos. E viver um degrau abaixo, né? Gastar menos do que ganha, foi o que o Mota também frisou. Fazer um exame de saúde financeira a cada 6 meses. Está aí, o check-up financeiro. Exatamente. É importante. Esse 7 aí é um dos mais importantes, porque às vezes você perde o controle. Isso acontece comigo, isso acontece com o Raimundo, é muito normal. Então, todo mundo tem que tirar um tempinho para fazer o seu check-up, o seu diagnóstico, porque às vezes você sem mesmo perceber, você extrapola. Você olha assim, uma boa parte da população ela faz o check-up, né? Vou fazer exame de coração, vou ver como é que está o triglicerídeo, pressão e tal, mas ela não faz da saúde financeira. O exame dá para saber como é que tá as finanças dele. Quando você faz o exame e segue rigorosamente esse exame da saúde financeira, você começa a identificar que você teve muito gasto desnecessário. Poxa, eu gastei 10% do meu salário com algo que não valeu a pena. Para onde é que está? Opa, já comprometi 120% do meu salário com esse parcelamento, vou ficar endividado no mínimo durante 6 meses. Que situação atípica. Quando você se depara com a realidade, aí vem o impacto. Aí sim, pode ser que você tenha um estímulo para realmente priorizar aquilo que vai valer a pena para você, para sua família. Uma pergunta que sempre me fazem, Patrick, a respeito dessa situação, principalmente no item ali 5. Poupar mensalmente pelo menos 1/10 dos seus rendimentos. Outro dia, um cidadão veio com eu considero isso uma crença limitante. Ele me relatou da seguinte forma: Raimundo, e a pessoa e a senhora que tem uma única fonte de renda, um salário mínimo para sustentar 10 pessoas? Essa é boa.
Essa é muito bem. É o que todo mundo Acontece se principalmente pergunta. a realidade da avó que está criando os filhos dos filhos, Isso. né? Os netos. Como é que eu vou fazer para continuar? O que que eu faço? Como é que eu vou reagir nessa situação? Como é que eu vou poupar um décimo? Eu costumo falar que poupar também em casa, quando se trata de finanças domésticas, não se resume a dinheiro. É uma lâmpada que tu desliga no horário certo, é uma água que você evita um gasto desnecessário, até o consumo de bens, vamos dizer, bens domésticos, alimentação ou coisa do tipo, que você fazendo a escolha certa, ali é um sinal de economia, até 10, 15% no dia a dia que pode sobrar, sim. É uma Essa é a seleção realidade. natural, ela tem que se adaptar ao meio. Se ela ganha 1.000, ela vai gastar 900, pode ter certeza que ela vai conseguir, ela vai dar conta. Está dentro do que tu falaste, o que alguns eletroeletrônicos, eles passaram a ter medidores, né? Você vai comprar hoje em dia uma central de ar, uma geladeira, ela tem ali a Isso, classificação tem. de consumo, que é Classificação justamente para a pessoa... indicativa, exatamente. Pô, isso caminha tanto nesse sentido da educação financeira, né? Mas é incrível como as pessoas Muito, ainda Patrick, não aproveitam esse São tipo muitos hábitos que você pode, por exemplo, pedir desconto. Por que eu estou destacando isso, Mota? Porque isso é lei, né? Ou seja, o fabricante da central de ar Tem que mostrar, da geladeira, ele não está fazendo isso porque ele é bacana. Não. Foi colocado na lei. Mas por que precisa uma coisa estar na lei? É aí que vem, pra gente querer se informar. é aí que vem outro detalhe. Isso aí se chama, no meu ponto de vista, analfabetismo financeiro. Isso, As, perfeito. as pessoas dificilmente, elas, quando vai fazer uma compra parcelada, ela vai multiplicar. Deu R$200 em 10 parcelas. Dificilmente ele vai multiplicar Ele isso aqui. multiplica. R$200 dando meu orçamento, eu ganho R$1.000, mas ele esqueceu que 200 vezes 10 vai dar 2.000. Ele está comprometendo 2 vezes o salário dele. Considerando que o ano tem 12 meses, já se foram 2 meses aí. Nos Estados Unidos, eles calculam quanto eles ganham por ano. Aqui no Brasil a gente vê por mês, né? Pode ver nos filmes. Lá quando eu tenho, né, $100.000 No ano. no ano, né? Aqui a gente não consegue ter visão. Nossa visão é mensal. Outra coisa que aconteceu, Mota, é que eu estava tirando brincadeira com isso agora, no final do ano, comprando presente de Natal para a família. Eu estava reclamando, a gente fala brincando, mas tem um Sim, fundo de verdade, né? sim. Nas lojas que eu andei, eu falei assim, poxa, que saudade que eu tenho da época que a gente chegava com dinheiro e negociava, né? Pedia o desconto porque eu estou pagando em dinheiro. E aí, hoje em dia, o vendedor da loja, ele te diz, não, eu não posso te dar desconto, não tem desconto, mas eu parcelo para você. Ou seja, ele quer te jogar pro parcelamento, ele quer te jogar para os juros, né? Enquanto você está com dinheiro vivo em mãos, querendo deixar dentro do estabelecimento, mas ele prefere que você parcele. E agora tu falou um quesito importante, é porque aí está jogado o banco, aí entra o banco. Você sabia que as concessionárias, elas preferem que você compre financiado que você compre à vista? É impressionante. Porque o que acontece? Quando você compra à vista, ele só vai ganhar o seu. E aquela pequena parcela de lucro que ele tem. Mas quando você compra financiado, você está dando lucro para o banco. E o banco está retornando para a concessionária. E aí é o ciclo. Então, por isso que é um negócio muito interessante. Eu costumo- É interessante, porque tem uma jogada. Em 2019, estava fazendo um curso voltado com uma reciclagem a respeito de educação financeira, e uma das tarefas era na Avenida Paulista você almoçar com R$15. Por incrível que pareça, o dinheiro fez diferença. Nessa hora, o dinheiro em espécie. Quando se trata, nessa questão, Mota, de comprar à vista com dinheiro e conseguir descontos, o que eu descobri na prática lá? Eu parei de ir naqueles locais considerados, tipo grandes estabelecimentos, com marcas e tal. Falei, poxa, essa roupa aqui, se der para me usar durante um ano. Foi aí que eu comecei a entender que aquelas micro e médias empresas, você consegue barganhar desconto. Você está certo. Então, refaço a minha sentença. Você está corretíssimo. Pequenos negócios, a gente ainda consegue fazer isso sim. Né? E dou como exemplo feira. Isso. Feira a gente consegue barganhar com dinheiro muito. E ainda tem... Faz muita E diferença. se você faz isso, Patrick, mensalmente, quando você multiplica por 12 meses, aí, cara, é imenso aquele valor. Ele é muito grande. O que nos estimula no dia a dia, a gente atenta muito para a questão da propaganda, dia a dia, normal, e a gente começa a olhar, não, vou naquela loja, vou verificar se vale a pena e tal. No final, quando tu vai te deparar, não, juntei um dinheiro, vou comprar à vista, passou, sei lá, um ano juntando para comprar determinado bem, quando se depara com a situação, poxa, não vou conseguir R$1 de desconto. Será que vai valer a pena? Aí você começa a realmente a identificar se vale a pena ou não.
Nesse sentido, é que você vai verificar realmente, vai entender que o dinheiro ele não aceita desaforo de maneira simples. E nesse sentido vai começar a sobrar. Com um dinheiro com uma compra que tu consegue um desconto, aquele dinheiro vai estimular a tua poupança. Mota, surgiram muito esses tempos, esses mercadões, né, o chamado atacadão, que Sim. teoricamente você compra, né, o fardo, compra a caixa e sai mais em conta. Realmente funciona isso aí? De fato funciona. Mas aí vai muito da questão da educação financeira, porque não adianta você comprar tudo aquilo, ele te dá realmente um desconto, mas será que aquele desconto está sendo aplicado como ele deveria ter sido aplicado? Fora que ele vai te vender uma caixa e Vai te talvez vender você uma não vá... E a o data teu de dinheiro vai estar vencimento empacado ali, deve ter né? empacado, Então, o que acontece? Nós criamos esse hábito de comprar no atacado na época do Collor, porque tudo na época do Sarney, da inflação, né? Hiperinflação. Então, você comprava no atacado, porque Estocava em casa. porque no dia seguinte ia aumentar. Então, a gente criou muito esse hábito. Eu pessoalmente, né, individualmente, sou a favor de você comprar o que realmente, de fato, você está precisando. Exatamente. Né? Eu sou muito de acordo com esse tipo de pensamento. Por quê? Às vezes tu vai adquirir porque está numa promoção, um exemplo, sei lá, pague 1 e leve 2. Na verdade, se tu for analisar, às vezes o 1 está mais em conta. E a outra pergunta mágica, eu preciso disso? Só porque está em promoção, Exatamente. eu vou utilizar É a isso? principal. Vamos já, a gente vai conversar sobre a história do Eu Preciso, quando a gente voltar do intervalo. Vamos para mais um break comercial e voltamos já. De volta com o programa Observadores, nesse nosso quarto ano aí, quinto ano, né? Porém, comemorando os 4 anos já de programa Observadores no ar, aqui na TV Correio SBT, agradecendo a sua audiência, você que sempre nos acompanha, e dizer para vocês que o programa de hoje, inclusive, é resultado de um pedido de um telespectador que nos sugeriu que a gente trouxesse a turma aqui de educação financeira, e a gente tinha esses 2 amigos aqui, essas 2 feras que a gente tinha um sonho de trazer aqui e conseguimos finalmente aliar a agenda dos 2 para trazê-los aqui, que é o Raimundo e também o Antônio Mota. No final do bloco anterior, a gente estava falando aqui sobre a história do Eu Preciso, né? Eu preciso. Agora, essa coisa da compulsão, ela né? Tem gente que não pode estar com dinheiro e entrar em shopping, entrar numa loja. É primordial. Como controlar isso? É o que faz a pessoa realmente sair da educação financeira. Eu costumo falar que a forma principal, por incrível que pareça, para controlar isso aí, eu conheço o seu eu financeiro. É o primeiro ponto. O segundo é você priorizar os seus sonhos. A partir do momento, a maioria das pessoas que eu conheci que priorizaram os sonhos dela, ela começa a renunciar. Não, hoje eu não vou beber essa cerveja porque, sei lá, o meu filho aqui está precisando disso ou daquilo e pode ser que isso me ajude futuramente. Eu começo a renunciar, não, eu vou vender esse carro aqui que está me dando muita despesa, vou pegar um carro mais em conta, mas que atenda às minhas necessidades básicas para me continuar a fazer as minhas atividades, visto que eu tenho um objetivo daqui a alguns dias, sei lá, comemorar 20 anos de casado, a faculdade da minha filha, a viagem para tal local. É uma terapia, na verdade, porque o que acontece? Todo mundo tem a ideia de que educação financeira, eu já ouvi semana passada. Eu não vou saber nada de educação financeira não, porque eu não entendo nada de matemática. Mas educação financeira não tem nada a ver com apesar de eu ser professor de matemática, né? Isso não tem nada a ver com a matemática. A educação financeira, ela é como uma outra educação normal. Ela é uma ciência humana. Ela depende do seu hábito, do seu comportamento e do seu costume. Exatamente. Então deixa eu aproveitar o que você falou para entrar num outro lado que a gente não tratou ainda, investimento. Né? A gente só falou aqui da dívida até agora, não falando do investimento. Então, aproveitando isso que você falou, vamos entrar na seara do investimento. Vamos. Eu preciso ser matemático, eu preciso ser formado ser bacharel em contábeis, eu preciso economista. Exatamente, eu preciso entender de bolsa de valores, de dólar, para eu investir. E eu preciso também ter R$1.000 sobrando no bolso para poder investir. Eu costumo falar, Patrick, que para ti começar a investir, tu deve ter pelo menos um conhecimento básico de educação financeira. Certo. Se você pula essa fase aqui direto para o investimento, quando você começa a investir, que dá uma oscilada no teu investimento, tu vai correr para resgatar e começa a ter as perdas, tu tem uma péssima, vamos dizer assim, uma péssima lembrança, um péssimo contato com investimentos e tu começa a achar que é um bicho papão. Quando você quer investir, para onde é que você vai? Você tem um dinheiro sobrando, ganhou lá um abono, alguma coisa no trabalho, ele procura o gerente.
né? Aí o gerente indica algumas demandas, né, para ele, mas ele mesmo não tem conhecimento do que o gerente... Então é interessante que ele também entenda um pouco do que foi oferecido. Porque ele vai chegar no banco e vai ouvir falar de RDC, de um bocado de letrinhas lá que... CDB, ele tem que entender. CDB... Eu costumo falar que o investimento em si, ele é muito importante. A maioria das sociedades que são desenvolvidas dos países, as pessoas já têm o costume de poupar e investir. Só que é igual eu estava mencionando agora há pouco, é aí que eu costumo fazer esse discernimento do investimento com a educação financeira. Educação financeira, concordo plenamente com o que você falou, comportamento, hábitos e costumes. Quando vai para a parte de investimento, aí sim, junta um pouco do cálculo, é fundamentar, é ter análise técnica, é como se fosse outro departamento, vamos dizer Mas assim. quando você fala poupar, é diretamente poupança? Não, eu devo ir primeiro para a poupança? Não, que é o caminho mais simples? Não. Poupar pode ser até o cofrinho. Pode ser até o cofrinho. cofrinho, Numa sociedade em que a educação básica é carente, imagina a educação financeira. Nesse sentido, a questão do poupar que eu me refiro não é a questão somente da poupança. Existe um leque, vamos dizer, como se fosse associado a um catálogo. Existem N investimentos, diversos tipos. Agora, convém a pessoa estar preparada. A questão, o que eu falei da árvore agora há pouco, você vai plantar uma árvore, vai esperar crescer e vai começar a colher os frutos. Isso leva um pouco de tempo, não é da noite para o dia. Então, nesse sentido, sim, a pessoa tem que estar totalmente preparada e começa com os aportes. Sendo bem objetivo agora na tua pergunta, ele tem que ter um conhecimento, mas quando você vai para casa, você prefere estar assistindo TV com outras situações do que ir no YouTube e digitar lá. Clube do Cash. Digitar lá o Clube do Cash. digitar lá nosso canal lá, Clube do Cash. Você prefere ir visitar a vida de outra pessoa, conhecer a vida de outra pessoa, o que ela está apostando do que você buscar conhecimento. Então, arranja até para ver o BBB no YouTube, tudo, futebol, mas não tem aquilo que realmente vai te dar um retorno, tu aprende. Então o conteúdo dá para achar fácil no YouTube, tem os livros também, né? Livros, tem muitos livros, mas uma vez me perguntaram, Raimundo, qual o conselho que tu dá para quem quer aprender ou então quem quer vivenciar esse mundo? Quem quer aprender, primeira coisa, além do mundo teórico, que do mundo teórico para a prática tem muita diferença, sim. Mas o correto é você começar a praticar. Precisa ser com valor exorbitante? Não. Os R$1.000 que você citou não é necessário. Eu compro ações com R$20. Você compra ação com R$1. R$1 você compra ações. Você compra ação com R$1. Só basta você transferir para um local e chegar lá. Outra coisa, investir é igual você entrar no site das lojas americanas, por exemplo. Ou qualquer outra. É como você chegar numa feira, lá vai ter vários produtos. Vários produtos você vai escolher. O grande lance é você escolher o correto. E você consegue barganhar. Você consegue barganhar ainda. Eu vejo muitas financeiras, agora estão com propaganda na TV aberta, né? Baixa o nosso app e tal, e comece agora, porque é simples, é fácil. É bom ir por essa... Primeiro, vamos partir do que tu acabaste de falar. Vamos se informar sobre aquela financeira, né? Sim, óbvio. Exatamente. Mas vocês acham que é também um caminho? Tu tem que descobrir o que ela está te cobrando para te ir para lá. Porque ela vai ter uma taxa de administração. Ela vai ter uma taxa. Patrick, eu costumo falar que risco, quando você levanta da cama, você está correndo. Essa é a verdade. Quando se trata do mundo digital, com Apple, também você vai correr algum risco, mas o principal risco, que isso fica bem claro, não é risco de mercado, não é de liquidez, é o risco de ignorância. Se você não conhece, dificilmente você vai se sentir seguro. Eu conheço pessoas, ontem mesmo num grupo que participamos, uma das integrantes falou assim, eu fiz uma postagem mostrando lá a taxa que a corretora cobrava. Ela falou, Raimundo, eu tenho nessa aqui, ela me cobra tanto. E depois eu respondi de imediato. Olha só, o fato de uma corretora te cobrar uma taxa, tu não tem que associar simplesmente ao preço e saber o que é o valor. O que ela te disponibiliza como valor. O que é esse valor que eu estou me referindo? É a segurança que ela te passa, se tu consegue acessar de imediato o teu recurso, está disponível, se é um Apple que não vive travando, trava. De repente tu quer fazer um investimento, está o momento ali de fazer um investimento, mas devido ao Apple travar, tu não vai conseguir finalizar aquele negócio. É perfil, né? Exato. Esse é o X da questão, entendeu? Quando se trata na questão de ter o conhecimento básico. Por que as pirâmides financeiras fizeram tanto sucesso, hein? Fazem ainda. Tem ainda, né? Pelo que a gente falou ainda agora no início. Aquela fila. Tem uma aí que eu não vou nem citar o nome, mas que fez tanto barulho aqui em Marabá que quantas pessoas largaram emprego para venderam casas. Venderam casas. Olha só, eu vou, antes de entrar nesse assunto, eu vou passar aqui algumas sugestões, algumas dicas que tem, voltado para identificar um piramideiro. Primeiro, parece que ele não é patriota, ele adora falar mal do Brasil.
só enxerga a parte ruim. Segundo, ele fala como se fosse um ex na parte de tributos. Quando você pede o CNPJ da empresa piramideira, ele se nega a ofertar. Terceiro, ele gosta de associar a países que são paraísos fiscais. Traçados dessa forma, é incrível. No país tal, lá não tem essa burocracia e aceita isso, estamos em uma nova era. Quarto problema, que é o principal no meu ponto de vista, eles exploram muito a questão do ganho fácil. E é aí que entra, que corrobora com o maior mito da Bolsa de Valores, ganho fácil. Não existe ganho fácil se você não trabalhar. Lembre sempre da árvore, vai plantar, ela vai crescer, depois você vai começar a colher os frutos. É assim que é com os investimentos, tem um prazo para isso. Pode ser que consiga ter um retorno maior, sim, pode acontecer, mas é um ponto fora da curva. Agora, quando se trata de pirâmides, é o ganho fácil. E o ganho fácil, ele estimula as pessoas. As pessoas no Brasil, igual eu falei agora há pouco, elas são compulsivas. Eu quero agora, eu quero esse rendimento agora, eu vou colocar R$1.000 e com 30 dias eu quero que já tenha rendido pelo menos 500. Eu não ia nem falar o nome, mas como já tá notório na rua aí, e tem muita gente que não corou ainda, e até para lembrarem, a famosa Telex Free, né? Acho que é o grande... É o grande exemplo, né? O Telex Free foi o grande exemplo, mas atualmente tem muita pirâmide voltada para criptomoedas, que são os bitcoins da vida. Bitcoin em si, ele já é uma realidade, o problema é o que está em torno. Tem muita plataforma que é pura pirâmide. E isso faz com que as pessoas, devido ao analfabetismo financeiro, não saibam realmente o que é uma criptomoeda e ela vai induzido por terceiros, que na verdade, o que eles fazem? Eles fazem uma política de marketing multinível. Eu indico o Patrick, eu ganho um percentual. É basicamente isso. Sim. E nisso aí é um efeito pirâmide que se torna insustentável. E a gente não está falando do Bitcoins, é porque do na que verdade, tá da criptomoedas. E sim que as pessoas que utilizam as criptomoedas, o Bitcoins ou qualquer outra criptomoeda para poder fazer as pirâmides. Ultimamente tivemos o caso da Unique Forex, inclusive até os administradores, alguns teve um que foi assassinado. A revolta da população. Agora vem um segundo ponto também, aí é uma reflexão para a população. Eu creio que aquilo ali, além de estimular essa compulsividade, essa questão da pessoa ser compulsiva, é a questão da ganância. Tem muita pessoa que é gananciosa e ela quer aquilo ali. Eu ganhei tanto, para que eu vou deixar dinheiro aqui? E é por isso que os anúncios do golpista sempre vão estar lá, vão estar te oferecendo um ganho fácil. É aquela fila, né? É aquela fila. Você prefere realmente o ganho mais fácil do que você estudar e compreender e aplicar, na verdade. Dedicar tempo e... Deixa eu colocar umas imagens aqui, senão não vai dar tempo. Tem mais umas imagens para colocar aqui. Aqui, que não queria colocar, né? Porque vocês sempre fazem essas palestras. Né? Esse foi um evento que nós fizemos lá na Faculdade Pitágoras. Foi a Semana Internacional do Investidor, é como se fosse um órgão da ONU voltado para finanças. Ele faz o WWI e isso nós conseguimos esse espaço para tentar divulgar aqui na cidade de Marabá. Foi muito... Inclusive estão vocês dois ali no centro. Isso. Vamos passar aqui mais uma. Aqui também, uma turma tua, é uma universidade, né? Isso aqui foi na Sempre entrega essa caderneta aí para a turma Universidade também. Federal. Essa aí é uma ferramenta para utilizar para fazer um diagnóstico da saúde financeira. Um exame da saúde financeira, um exame do bolso, das finanças. Aí, vamos passar mais um, por favor. E aqui também com outra turma, acho que lá no... Eu acho que o Mota conhece esse lugar. Isso aí foi lá no Ministério Público. No Ministério Público, né? Isso aí foi lá no Ministério Público. Lá tá toda a turma aí. Tá, levar um pouco de educação financeira aí para... Os servidores públicos. Esse é aquele evento, depois que termina, né? A pessoa sai coçando a cabeça. Isso! Como é que estavam meus hábitos? Exatamente. Isso aqui comprova que o problema de educação financeira não é independente de classe social. Entendeu? A classe que tem um rendimento um pouco melhor, ou então que se tem um conhecimento um pouco mais elevado, um conhecimento intelectual, mas tu vai olhar na parte financeira, ele não condiz com aquele conhecimento que ele tem. E às vezes não faz muito sentido. Você olha, às vezes, uma pessoa no país que nós vivemos, que tem determinada faixa de renda, que, sei lá, ganha 10 mil, mas gasta 11. Enquanto aquele que ganha um salário mínimo, sobra R$200 para ele, com os consumos. Que é uma discrepância absurda, se for olhar em termos proporcionais. Eu gosto sempre de usar o exemplo em relação a profissões, o dentista, o odontólogo, não é isso? É tido como uma profissão de elite, né, em que se imagina que a pessoa que trabalha nessa área é uma pessoa bem-sucedida, mas se a gente pensar que a pessoa ela foi formada na faculdade para ser um odontólogo, e quando ela sai da faculdade, imediatamente ela tem que virar um empresário, porque ela vai ter que montar o consultório dela, vai ter que empreender, e ela nunca foi preparada para isso. Exatamente. Isso, então, não exatamente o odontólogo, ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. Exatamente. Exatamente. Tem que ser preparado. Para ficar num exemplo de
de profissão. Instituições financeiras é um exemplo clássico também que eu utilizo. Fiz um trabalho recentemente em conjunto com o Mota, em que eu identifiquei, é como se fosse o primeiro educador financeiro da população como um todo, é como se fosse o bancário, ela vai recorrer a ele. Mas às vezes, como é que ele vai estimular a venda de um produto ou de um produto de investimento, sendo que, será que ele está preparado com a própria saúde financeira dele? Será que está boa? Entendeu? Como é que eu vou fazer essa indicação? Até que ponto? Outros casos também, sempre quando eu olho em casos de fraude envolvendo a parte, vamos dizer assim, de roubo de capital, de dinheiro, até que ponto aquela pessoa não está com algum problema financeiro? Isso acontece muito nas empresas, aquilo que, vou utilizar um termo técnico, mas as pessoas, vou explicar rapidinho como é que é, Patrick, se chama presenteísmo. A pessoa está presente lá no trabalho, mas a mente dela, devido a problemas financeiros, ela não consegue ter a produtividade em que se espera. É como se ela tirasse um 10 e de repente caísse para 5. Ou seja, a ausência de educação financeira traz problemas, além na casa dele, pessoal, familiar, traz problema também no trabalho. Exatamente. Aí junta várias situações. De repente tem um cobrador lá fora esperando ele para cobrar. Ou então ele começa no trabalho a procurar meios de aumentar a renda dele. Só para falar sobre cobrador, a gente já conversou sobre isso, eu e você estava falando que cobrador não se foge de cobrador, né? Você senta para negociar, não é isso? Sim, exatamente. É a realidade. Cobrador, a saída não é você deixar para não, amanhã ou depois de amanhã que você vai continuar devendo. Exatamente. E sim sentar para renegociar. A dívida, ela não vai passar, é aquela coisa. As pessoas associam isso ao fato de eu vou fazer um empréstimo agora e com 5 anos o meu nome fica limpo. É basicamente isso. Atualmente existe o cadastro positivo. O cadastro positivo ele veio para fazer o quê? É tipo vamos verificar se o Mota é um bom pagador aqui. Mota, quando foi que tu comprou? Comprei aqui, faz uma pesquisa. Foi muito inteligente o cadastro positivo, porque eu não posso fazer uma lista de quem expor o mau pagador. Exatamente. Mas eu posso fazer uma lista de quem é bom pagador. Exatamente. Essa foi a finalidade. Essa é a finalidade do cadastro positivo. E, assim, não faz sentido nenhum você se endividar para esperar 5 anos para te limpar o teu nome. Não existe isso. Tu pode sair do SPC, mas aqui, se tu estiver devendo para mim, pode ter certeza que vai ficar registrado no meu sistema. A forma vai continuar. Vai continuar. Vamos colocar aqui uma rapidinho, para a gente não deixar de falar desse assunto. Passa, por favor, mais uma. Mais uma, por favor. Aqui. Mota, isso aqui foi muito legal e importante, aconteceu no final do ano passado agora, um acordo do governo do estado do Pará com o Banco Central para educação financeira nas escolas públicas. Tem um decreto do ano de 2010, né, que o ENEF, né, que é Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, já vem implantando, né, a gente acha que foi recente agora no governo atual, mas na verdade isso já vem implantado desde 2010, é um decreto de 2010, e ele vem tentando implantar a educação financeira. Mas agora veio com mais fervor agora, né, no governo atual. E nesse governo, o nosso estado foi o primeiro a assinar. Essa foto aí aconteceu lá no Banco Central. Nós temos aí o presidente do Banco Central. A secretária à época, né, que já não é mais ela, a secretária de Educação do Pará. Leila, né? Isso. Exatamente. E o governador Helder assinando aí, e algumas escolas serão contempladas aí com o advento da educação financeira. E não vai ser uma disciplina, tá? Vai ser assim, ele vai englobar em todas... Inclusive é interessante vocês falarem isso. Não, são só 125 escolas no país inteiro, se eu não me engano. Isso. É isso? Sabe o que é interessante? No ano de 2017, eu fiz um processo seletivo para um doutorado, aí eu passei na prova escrita, tranquilo. Na segunda prova, que foi um projeto, né, eu fiz a defesa dentro da disciplina de matemática financeira, você estudar a educação financeira. E a faculdade não aceitou esse projeto. Aí em 2019, nosso governador e o nosso presidente estão assinando o meu projeto de tese, que não foi aprovado à época. Isso aí, se inseriu de outra forma. Gente, nosso tempo infelizmente estourou. Ainda tinha uma lista aqui imensa de perguntas para fazer para vocês. Deixa eu te fazer só uma pergunta para a gente encerrar. O que a gente tem que fazer primeiro com o nosso salário? Fazer primeiro com o nosso salário? Não sei. Pagar primeiro pagar as obrigações certas mensais. Né? Não. Pagar você. Pagar você primeiro. Pagar você primeiro. Primeiro você se paga e depois você paga os outros. E esse se eu se pagar ao longo do longo prazo. Ao longo prazo, vamos supor, uma pessoa que tem
que tem hoje 30 anos, se ela se pagou desde os 18, hoje ela tem 50 mil reais guardado tranquilamente. No mínimo. Tá aí, perfeito. Bem explicado. mínimo. Bem lógico. E eu acho que a principal dica que vocês deram aqui hoje é a questão do objetivo, né? Eu acho que Objetivo e se meta, realmente não são tem meta, não metas, tem objetivo, não tem, você vai se perder em algum momento. Exatamente. É priorizar esse objetivo que o Patrick está falando, são os sonhos. Priorize os seus sonhos materiais que eu estou me referindo, e com isso aí, certamente você vai começar a renunciar. Que você acredita ser a felicidade, né? Que você Seja que for, seja uma viagem, seja exatamente. com a comemoração do aniversário, como exemplo que a gente usou, exatamente, aniversário de 15 anos, aniversário de casamento, aquela viagem dos sonhos, isso sim deve ser planejado. Aquilo que você acha que é feliz, aquilo que você compra, que você acha que é feliz. Na verdade, você faz e depois você descobre que nem era aquilo que você queria, nem tudo, e você vai adquirindo, mas a felicidade, na verdade, ela é interna, ela é individual. Pessoal, eu acho que a turma de casa com certeza gostou Beleza. muito desse bate-papo. Eu já vou aqui fazer um convite para vocês em nome da rádio nossa, da Correia FM, da gente fazer esse repetir esse bate-papo num sábado de manhã, no programa dos meninos da Celinha e do campus, de manhã no sábado, porque é um programa que a gente tem mais tempo de debate, porque a gente abre o telefone para os nossos ouvintes ligarem, fazerem perguntas para vocês, mandarem mensagens via WhatsApp, e a gente faz ali um programa ao vivo com a participação de vocês. Eu acho que a gente vai ser bastante interessante. Então, fiquem de olho na programação da Rádio Correia FM, que a gente vai marcar a data aqui com eles. Em breve a gente vai estar falando para vocês que dia que a gente vai fazer esse bate-papo com vocês. Vocês topam? Top. Estamos de acordo. Então tá aí. Sim, Pelo jeito vão querer a gente aí perguntando sempre. Combinado. Respondendo sempre. Estaremos à disposição. Raimundo, muito obrigado. Patrick. Um grande abraço para você. Um abraço para todos lá do Bampará, você que é bancário. E Mota também, um grande abraço para você. Eu sei que trabalha no Ministério Público, né? Apesar dessa atividade aí Na Faculdade Pitágoras na também. Faculdade Pitágoras também. Então, um abraço para a turma de lá também. Abraço para vocês que nos acompanharam nessa manhã de domingo. Um ótimo restante de domingo a todos vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem na TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.